nutrição, não é só na pandemia. Tá bom, gente? Então, Vanessa, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela disposição e muito obrigado pelo cuidado. A palavra está contigo. Obrigada, Van. Aí a Tamires está ali. Tamires, desculpa te Obrigada, pastor, cortei. pelo convite. Obrigada, Tamires. Primeiramente, eu queria agradecer a Tamires. Num tema tão importante que a mulherada, os homens também, mas a mulherada principalmente tem interesse em saber, né? Obrigada de verdade por ter aceitado. Obrigada, tá, pelo convite. Obrigada, pastor, pela oportunidade aí. É muito bom falar sobre alimentação saudável, né? Não só agora na época da pandemia, mas sempre, né? A alimentação saudável é a base de tudo na nossa vida, né? Então, eu vou falar um pouquinho do que seria a base de uma alimentação saudável, né? Então, a base de uma alimentação saudável seria os macronutrientes, né? E o que seriam os macronutrientes? Seriam os carboidratos, né? Que os carboidratos dão energia para as nossas atividades diárias, né? Para a gente trabalhar, estudar, praticar atividade física, né? Então, o carboidrato é importantíssimo para nós termos energia para as nossas atividades do nosso dia a dia. E aonde que está presente os carboidratos, né? Então, nos cereais, né? No arroz, no macarrão, no pão, na mandioca, né? Nos tubérculos, na mandioca, no cará, na batata doce, enfim. As proteínas também, que são tijolinhos, né? Que contribuem para toda a nossa célula do nosso corpo, né? Então, está presente no nosso cabelo, na nossa unha, na nossa pele, no nosso músculo, né? Então, a proteína também é importantíssima para a nossa alimentação. Né? E aonde que estão presentes as proteínas? Nós temos as proteínas animais, né? Que seriam os leites e os derivados do leite, iogurte, queijo, nos ovos, nos peixes, nas carnes, no frango, né? E nós temos as leguminosas, que são as proteínas vegetais, os feijões, né? Que aí entra feijão branco, feijão carioca, feijão preto, feijão fradinho, na ervilha, na lentilha, no grão de bico, a quinoa também tem bastante. As pessoas veganas e vegetarianas, né, consumir bastante os vegetais verdes escuros. E as gorduras. Quando a gente fala em gordura, muitas pessoas abominam, né? Eu não vou consumir gordura porque gordura é prejudicial para a nossa saúde. Porém, nós temos as gorduras mono e as poliinsaturadas, que são as gorduras boas. E aonde que estão presentes essas gorduras boas, né? Nos peixes de águas frias e profundas, né? Onde são ricos em ômega 3 também, né? O salmão, a sardinha, o atum, as gorduras provenientes do abacate, né? Que é o ácido oleico, no azeite extra virgem, nas castanhas, né? Então, esses seriam os macronutrientes, que são importantíssimos para a nossa saúde, né? Que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. E daí nós temos os micronutrientes, né? Que estão presentes nas vitaminas e nos minerais. E aonde que a gente encontra essas vitaminas e esses minerais? Nas frutas, verduras e legumes. Então, por isso que a gente fala que quanto mais colorido for o seu prato, mais nutrientes vai estar nele, né? Vai ter na composição do seu prato. Então, além das vitaminas, minerais, temos também os antioxidantes, né? Que ajuda
a eliminar as toxinas do nosso organismo, a combater o envelhecimento precoce, os radicais livres, né? E, além de terem as vitaminas, os minerais e os antioxidantes, as frutas, as verduras e os legumes, eles também são ricos em fibras, né? E o que as fibras fazem no nosso organismo? Elas dão saciedade, elas contribuem para o funcionamento intestinal, lembrando que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, muitos nutrientes são absorvidos no nosso intestino. Então, se o nosso intestino não funciona adequadamente, nada no nosso corpo vai funcionar bem, né? Então, além das vitaminas, dos minerais, as frutas, legumes e verduras também são ricas em fibras, né? Que vão dar saciedade, que servem de vassourinha para eliminar o colesterol ruim do nosso organismo, contribui para o funcionamento intestinal, porém, não adianta você consumir bastante fibras e não consumir água, né? Porque essas fibras não chegarão ao seu intestino sem o consumo de água. Então, sempre uma coisa, né, está linkada à outra. E quanto de água vocês acham que vocês devem consumir ao dia? Geralmente, o padrão geral, que a maioria dos profissionais falam, são 2 litros de água ao dia. Mas se você quiser saber quanto você deve ingerir de água ao dia, faça o cálculo de 35 a 40 ml de água por quilo de peso. Então, você vai pegar o seu peso, vamos supor, uma pessoa de 70 quilos. Então, ela vai pegar 35 ml vezes 70 quilos, né, vezes 70, e ela vai obter a quantidade de água que ela deve ingerir ao dia. Então, no mínimo 35 ml e no máximo 40 ml por quilo de peso. Alguma pergunta, Tá? Ô, Vanessa, não fala assim, porque a Tamires, ela tem uma lista de perguntas ali. Aí, se você for falar para ela assim alguma pergunta, aí ela não vai parar mais, porque ela quer saber tudo, né? Mas vai, Senão Tamires, vai, eu Tamires. começo a falar aqui sem parar. Você viu que eu me empolgo, Olha, né, de início. Ah, sim. Não, então, de início, eu comecei a ficar assim, meu Deus do céu, as perguntas que eu ia fazer, você foi respondendo algumas, mas uma que eu marquei aqui é assim. Menino, você sugere para a pessoa vegetariana, tipo, para que ela possa ter um teor alto durante o dia, que ela não sinta falta de nada no corpo dela. Então, geralmente, a pessoa vegetariana e vegana, ela fica com essa preocupação, né? Porque ela não vai ingerir, né? Ainda a vegetariana nem tanto, mas a vegana restrita, ela não vai ingerir nada, extremamente nada de origem animal. Então, ela tem que incluir pelo menos de 2 a 3 variedades das proteínas vegetais em cada refeição, tá? Então, essa é a dica que eu daria para em cada refeição ela estar introduzindo e abusar dos vegetais verdes escuros, tá? Do espinafre, da couve, do brócolis, enfim. E além da gente ter uma alimentação quanto mais colorida, eles ainda mais com relação a isso também. Hoje em dia tem no mercado vários leites vegetais, tem várias receitas bem interessantes, né, para estar fazendo, acessíveis também. Daí, abusar na quinoa, na chia, né, que também tem bastante proteína. Então, essa é a dica que eu daria. E a outra pergunta é: o que os pais que têm as crianças com ai, como fala a palavra? Fala aqui, a Evelyn vai falar, fala aí, Evelyn. Diagnosticado. Isso, com diabetes, o que elas devem fazer? Então,
o que eu costumo orientar bastante, tá? É que assim, geralmente os pais falam para os filhos, né? Que eu já atendi várias crianças no consultório e eu observo isso. Ai, filho, você não pode consumir doce, você não pode consumir salgadinho, você não pode consumir refrigerante, e daí consome na frente da criança, né? Então, eu acredito que os pais têm papel fundamental na reeducação alimentar dos filhos, né? E hoje em dia também tem vários alimentos, né? Antigamente não tinha tanta variedade, hoje em dia tem várias variedades de doces, adoçados com adoçantes naturais, né? Tem várias receitas também que que os pais podem estar fazendo na casa. Só que muitas pessoas acham que é só tirar o doce ou tirar o açúcar, né? Para quem tem diabetes, mas não. Todos os carboidratos que você consome, seja do pão, do arroz, do macarrão ou dos tubérculos, ele vira açúcar na nossa corrente sanguínea, né? Então, além, né, da retirada do açúcar propriamente dito, né, e das guloseimas e dos industrializados, consumir mais os grãos integrais, né? Então, o macarrão, o pão, o arroz integral, na medida do possível, né? Porque tem criança também e tem adulto que não gostam. Ou reduzir a quantidade do branco mesmo, do arroz branco e do macarrão e do pão. Ou o ideal seria introduzir os grãos integrais mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta da lista aqui, ó, Tamires, antes de ser a sua próxima da lista. Vanessa, normalmente a maioria das pessoas hoje tem falta de micronutrientes, legumes, verduras, papapá. Essa foi uma pergunta da Thalita Campos Moraes. A Thalita, você sabe quem é, né? Sei. Então, geralmente, quando as pessoas chegam no consultório reclamando de desânimo, fraqueza, se a gente pedir um exame bioquímico com as vitaminas, com os minerais, a maioria das vezes vai dar deficiência sim. Uma deficiência bem comum também que eu tenho visto bastante no consultório, que a maioria, assim, digamos que 60% dos pacientes que eu atendo é deficiência da vitamina D, né? A vitamina D é uma vitamina que 60% ela é obtida através da exposição ao sol, né? Então, 60, 70% ela é sintetizada com a exposição do sol e o restante obtido através da alimentação. Porém, agora com a pandemia, e às vezes as pessoas que trabalham em lugares fechados não têm essa exposição ao sol, que o certo seria de 10 a 15 minutos diariamente, né? Sem protetor solar e com uma boa parte do corpo descoberta, né? E por volta de 10 horas, mais ou menos, esse sol, né? Ou entre 10 e as 15 horas, né? Essa exposição ao sol, para essa vitamina D ser sintetizada no organismo. Porém, há deficiência de ferro, de vitamina D, vitaminas do complexo B, né? Principalmente se não tiver uma alimentação adequada por conta dos vegetarianos e dos veganos. Então, por isso que a gente fala que quanto mais variedade, tanto tem pessoa que só come assim, alface e tomate de salada, né? Então, não, hoje eu comi alface e tomate, amanhã eu vou comer repolho e cenoura ralada, eu vou comer beterraba, então eu sempre coloco pelo menos 3 variedades de vegetais na refeição, né? E procurar variar.
quanto mais variedade vocês consumirem, tanto de fruta, legumes e verdura, mais nutrientes você terá no seu organismo. Tem mais perguntas aí, pastor? Assim, aqui escrita pelo pessoal, não, né? Então, você pode falar suas, porque eu estava tentando fazer o cálculo da água, de tão rápido que eu sou, eu pensei, quanto será que eu preciso de beber? Porque agora que a Vanessa falou, e o homem é assim, Vanessa, ele precisa de um comando, senão ele não consegue, ele fica perdido, né? Então, quanto que eu preciso de água? Eu já estava calculando aqui, mas é só isso, Tamires. A minha parte era a água, a água. Outra dica que eu dou, que as pessoas... Então, pastor, a maioria das... As pessoas falam que elas têm muita dificuldade de tomar água, né? Principalmente agora no inverno, né? Então, uma dica que eu dou, a pessoa sempre andar com a garrafinha de água próximo dela, né? Então, você vai ao trabalho, leva a garrafinha de água, acabou os 500 ml, enche de novo. E outra opção legal também, tá? São as águas saborizadas, né? Então, de repente, você fatiar limão, laranja, colocar hortelã, colocar canela. Então, é uma ótima opção aí para consumir as águas saborizadas, né? Que eu acho que é uma maneira mais adequada do consumo de água. E, pessoal, água é a água. Você pode consumir chá, você pode consumir suco, mas o ideal dessa quantidade, desse cálculo, que seja de água. A Lia está perguntando qual a melhor alimentação para quem tem pressão baixa. Então, para quem tem pressão baixa, o ideal é consumir também bastante água e se alimentar de 3 em 3 horas, Lia, tá? Porque quanto mais tempo você fica sem se alimentar, essa pressão poderá baixar drasticamente, ainda mais. Fico feliz, Lia, de você estar acompanhando. Tem mais alguma pergunta, pastor? Porque ó, as perguntas que eu tinha, a maioria a Vanessa já respondeu, na verdade. Que eu tinha Então vamos lá, 4. eu vou falar mais um pouquinho dos carboidratos, então, tá? Fala. Então, eu estava falando que nós temos 2 tipos de carboidratos, né? Nós temos o carboidrato simples, que são os carboidratos refinados, né? Então, o arroz branco, a batata, o macarrão branco, o pão francês, o pão caseiro, enfim, esses são os carboidratos simples, os refinados. E nós temos os carboidratos complexos, que são os cereais integrais, né? Então, macarrão integral, arroz integral, pão integral, biscoitos integrais, enfim. E qual a diferença de um para outro? Os complexos, eles são ricos em fibras. E o que essas fibras vão fazer no nosso organismo, né? Como eu já falei, além de ajudar no funcionamento intestinal, eliminar o colesterol ruim do nosso organismo, ele também vai entrar lentamente esse carboidrato na nossa corrente sanguínea. E ele entrando lentamente esse carboidrato na corrente sanguínea, ele vai fazer com que não dê o pico de glicemia. Então, por isso que é importante que os diabéticos consumam os carboidratos complexos, né? Os cereais integrais. E também pessoas que treinam, que fazem algum tipo de atividade física, o ideal é que eles consumam os carboidratos de baixo a médio índice glicêmico, porque esse carboidrato vai entrando lentamente na corrente sanguínea e vai fazer com que o atleta tenha energia para concluir o seu treino até o final. A Edileia está perguntando pressão alta. Então, pressão alta tem que reduzir o sódio da alimentação, né? E como que a gente faz para reduzir esse sódio?
não é consumindo os sais mais caros que existem no mercado, tá? Porque, assim, não difere tanto a quantidade de sódio de um sal normal para um sal rosa do Himalaia, tá? Então, independente se é o sal branco, o refinado, normal, se é o marinho ou se é o do Himalaia, você tem que reduzir essa quantidade de sal da alimentação. O ideal é 5 gramas ao dia. Porém, estudos mostram que nós, brasileiros, consumimos de 8 a 10 gramas, né, de sal ao dia. Então, muitas pessoas me perguntam também, tá, que eu acho importante reforçar isso, inclusive para a pergunta da Edileia, sobre o sal light. O que vem a ser o sal light? Ele é 50% cloreto de sódio e 50% cloreto de potássio. Ah, então tá ótimo, Vanessa, eu consumindo sal light, eu vou estar reduzindo 50% do sódio da minha alimentação. Porém, cuidado, porque pessoas que têm problemas renais não podem consumir por causa do cloreto de potássio. Pessoas com problemas renais têm que restringir o consumo de potássio. Então, não é todo mundo que é para sair consumindo sal light, porque ele diminui o sódio da alimentação. Então, uma dica que eu dou para reduzir o sódio também é fazer o sal de ervas. Você já ouviu falar, tá? Você pega várias ervas desidratadas ou até mesmo fresca, lava bem as ervas, deixa secar num papel toalha ou num guardanapo de pano mesmo, limpo, né? Higienizado. E daí você tritura o sal, né? Então, geralmente é 100 gramas de sal que você coloca no liquidificador com essas ervas e você vai triturá-la, claro, depois de seca, né? Ou ela desidratada, e você vai guardar em vidros. E você pode estar temperando o arroz, o feijão, o refogado, que já vai estar diminuindo bastante o sódio da sua refeição. Outros alimentos que têm bastante sódio também são os embutidos, né? Os enlatados, os alimentos industrializados. Então, evitar o consumo de salame, salsicha, mortadela, linguiça, os enlatados, né? Milho em lata, ervilha em lata. Isso também tem uma quantidade alta de sódio. Então, quanto mais natural o alimento, melhor, né? A gente fala o mínimo de alimento processado, né? Então, procurar fazer os alimentos na casa mesmo, comprar o milho, cozinhar o milho, tirar da espiga e cozinhar o milho, comprar ervilha fresca. Esse seria o ideal mesmo. A Ivete está perguntando, eu não bebo muita água, é muito difícil o que fazer, sei que é preciso. Então, Ivete, essa dica da água saborizada, eu acho bem interessante, tá? Então, você pode pegar morango, higienizar bem o morango, lembrando, gente, alguns alimentos têm muito agrotóxico, né? Pimentão, morango, então, higienizar bem ele em água corrente, deixar de molho 1 litro de água para 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio, tá? Ou aqueles sanitizantes para verduras e legumes que a gente compra no supermercado, deixar em 15 minutos nessa solução, depois lavar bem ele em água corrente, daí que você vai consumir, tá? Então, isso vale para verduras e para as frutas que você vai consumir com casca. Daí, essa água aromatizada, você pode pegar uma jarra e colocar água filtrada, né? Ou mineral, e você picar, cortar morango no meio, ou em 3, fatiar kiwi, colocar canela, se você gosta de gengibre, ralar o gengibre. Então, tem uma variedade de águas, né, que você pode estar fazendo, que ela fica com um saborzinho,
Então, é uma maneira mais fácil de estar consumindo água. Ô, Van, e o que você diz dessas pessoas que fazem as dietas, essas dietas loucas da vida? A dieta do Khan, essas dietas malucas aí, dieta da sopa, dieta da água. Tá. Eu só responder aqui a pergunta da Heloísa. Tudo bem, Heloísa? As fontes de cálcio. Então, os alimentos fontes de cálcio geralmente estão presentes nos leites e nos derivados de leite mesmo, né? Nos queijos, nos iogurtes. O leite fermentado é um derivado do leite que também é excelente para o nosso sistema imunológico e para a nossa flora intestinal, né? Os probióticos, né? Então, o leite fermentado tem bastante probiótico. Geralmente, quem tem muito problema intestinal, eu indico em jejum e antes de dormir. Então, ou aqueles iogurtes naturais, que só tem 2 ingredientes na sua composição, ou leite fermentado, ou aquele outro iogurte que eu não vou citar nomes aqui de marca, mas que fala também sobre a flora intestinal, que tem geralmente de ameixa, de morango, então pode estar consumindo também em jejum e antes de dormir, tá? Que eles são ricos em probióticos. Com relação às dietas malucas que a Tá falou, eu sou extremamente contra. Eu sou a favor da reeducação alimentar mesmo. Eu também não sou a favor do jejum intermitente, porque o jejum intermitente, ele não é dieta, ele é uma estratégia nutricional. E o jejum intermitente, alguns estudos mostram que se a pessoa fizer uma reeducação alimentar, ela vai obter o mesmo resultado, porém sem ser tão drástico ao seu organismo. Sem falar que alguns estudos mostram também que o jejum intermitente, você emagrece drasticamente uma quantidade considerável, porém, às vezes não é de gordura, e sim de massa muscular. Como essas dietas loucas que a pessoa restringe o carboidrato, tá? Eu vou consumir só gordura, e geralmente nem são as gorduras boas, ou eu vou consumir só proteína, e retiro o carboidrato da alimentação. Essa retirada do carboidrato, se a pessoa subir na balança, ela vai ter realmente perdido peso, porém não é de gordura, e sim de massa muscular. Então, cuidado com essas dietas malucas. Eu já vi muita coisa no consultório da pessoa ter emagrecido 10 quilos, mas não ser de gordura, e sim de massa muscular. Então, isso fica a dica aí. O ideal é se alimentar de 3 em 3 horas mesmo, isso daí não é clichê. Então, 3 refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, e 3 lanches intermediários, o lanche da manhã, o lanche da tarde e o lanche da noite, que seria a ceia, tá? Uma outra coisa que também a pessoa pode fazer é procurar jantar mais cedo, né? Então, às 18, no máximo às 19 horas, daí por volta de 21 a 22 horas, ela vai estar fazendo o lanchinho da noite, né? A ceia. Então, isso eu sou a favor, a reeducação alimentar. E não essas dietas drásticas que a pessoa perde peso a qualquer custo. A Marilda está perguntando, dor de cabeça forte e da pressão. Realmente quem tem a pressão elevada, pressão alta, tem muita dor de cabeça. Então, o ideal é estar reduzindo esses alimentos que eu falei, os industrializados e o sódio da alimentação, e tá também fazendo acompanhamento com o médico, né? Ver se há necessidade ou não do uso de medicação para controlar essa pressão arterial. Ai, ótima pergunta. O Aurílio perguntou: qual carne melhor para alimentação? Carne branca ou vermelha? Excelente pergunta, Aurílio.
Eu acho que ele vai fazer um churrasco pra gente. Ele quer saber qual que ele vai comprar, Vanessa. Convida a Nutri, que a Nutri aceita aí no churrasco. Então, muitas pessoas falam da carne vermelha ser cancerígena, dificultar a digestão. Porém, nós temos o ferro M na nossa alimentação e o ferro não M. O que vem a ser isso? O ferro M, ele é melhor absorvido pelo nosso organismo. E aonde que está presente esse ferro M? Na carne vermelha. Então, o ideal seria a pessoa consumir 2 vezes, a semana tem 7 dias, né? Então, você consome 2 vezes na semana carne vermelha, e o restante dos outros 5 dias, o ideal seria 2 vezes na semana peixe, e o restante frango e ovo, tá? Então, 2 vezes na semana carne vermelha, e o restante, até pernil, se for um pernil magro, né? Uma carne suína magra, pode estar consumindo 1 vez na semana a carne suína. Boa noite, Luísa, tudo bem? Graças a Deus, bem. Ô, Vanessa, nossa, muito boas as Mais alguém aí tem informações. pergunta? Mandem perguntas. Vou fazer uma pergunta. Mandem Pastor, perguntas, adoro responder Isso. perguntas. Vou fazer uma pergunta aqui, vou olhar para a câmera aqui, uma pergunta bem interessante. Eu estou achando interessante a sua palestra, a sua fala, porque assim, eu já tenho diabetes há 10 anos, né? Então, assim, eu já passei com algumas nutricionistas, com várias, na verdade, né? Com várias nutricionistas. Então, a gente foi aprendendo bastante coisa. Só que, assim, eu tô vendo que tem bastante informação que você tá passando que eu não tinha ouvido antes, né? Eu não sei o que o pessoal pensava. Esse cara nem vai cumprir, não vou falar nada. Mas, assim, muitas coisas eu não tinha ouvido e estou ouvindo agora. Então, está sendo bem bacana. Mas a minha pergunta é o seguinte. Nós estamos passando, né, por esse processo aí da pandemia e tal, né? E não só isso, mas em outros momentos também, o que acontece? A pessoa deixa de se alimentar, de repente, de uma maneira correta e saudável. E isso pode desencadear situações emocionais na pessoa. Vamos supor, você pode ter uma depressão por uma falta de um determinado nutriente no corpo. Você pode ter uma... Enfim, como que você poderia falar sobre essa relação? Talvez a pessoa está com um problema e às vezes é por causa de uma falta de alguma coisa. Nem é emocional ou tal, mas uma falta de um alimento causou alguma coisa. Tá. Eu acho importante agora que o pastor falou do diabetes, que às vezes é tanta coisa que você quer falar, né? Tanta informação que você quer passar. Geralmente o diabético, ele tira o açúcar da sua rotina, né? E ele parte para adoçante. E no mercado tem vários tipos de adoçante, possíveis e imaginários. Além de marcas, nós temos vários componentes, né? E qual seria o melhor? Que muitas pessoas me perguntam. Vanessa, eu consumo o ciclamato de sódio. Ah, mas eu tenho pressão alta, então não pode. Ah, eu sucralose. Ah, eu consumo sucralose, mas se tem problema de tireoide, quem tem problema de tireoide não pode consumir sucralose. Então, assim, quais seriam os melhores adoçantes para um diabético consumir ou para uma pessoa que está com sobrepeso, uma pessoa que está obesa, que ela não vai adoçar as coisas com adoçantes, né? Então, qual seria a melhor opção? As melhores opções são os adoçantes naturais. O que são os adoçantes naturais? São aqueles que são eliminados naturalmente pelo nosso organismo, pelo nosso corpo, não deixando nenhuma substância tóxica no nosso organismo. E quais seriam esses? O xilitol, o eritritol e o estévia, tá? Então, esses seriam os 3 adoçantes que eu indicaria. O sucralose, ele tem um sabor bem agradável, porém, quem tem problema de
tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo não pode consumir. Os demais, eles são adoçantes sintéticos, não são naturais e podem causar toxicidade para o nosso organismo. Com relação ao que o pastor falou, a deficiência de vitamina D também está relacionada a quadros de depressão, sim, tá? Então, por isso que é importante, como eu falei, como ela é sintetizada 70% pela exposição do sol, então tomem sol, abra a janela do quarto, vá no quintal, 15 minutos por dia tomem o sol, porque não adianta comer gema de ovo, não adianta tomar leite e derivados, que é onde que está presente a vitamina D, se vocês não tomarem o sol para essa vitamina ser sintetizada pelo organismo. Pessoas com ansiedade, com depressão, devem evitar o consumo de cafeína. Então, onde que está presente a cafeína? Só no café? Não. A cafeína está presente no refrigerante à base de cola, no chá mate, no chá preto, no chá branco, no chá verde, né? No chocolate tem cafeína, tá? Então, evitem consumir alimentos ricos em cafeína, tá? Quais alimentos que pessoas que têm muita ansiedade e depressão devem consumir? Alimentos ricos em triptofano, que é um aminoácido que ele ativa a serotonina e dá sensação de prazer e bem-estar. Quais os alimentos que são ricos em triptofano? Os cereais integrais, leite, iogurte, banana, né? Então, por isso que antes de dormir, é legal você estar consumindo esses alimentos, um leite morno, um iogurte, um mingau de aveia, uma banana amassada com aveia, tá? Então, esses alimentos são importantes aí, que eles são ricos em triptofano e que vão dar bem-estar para vocês terem uma ótima noite de sono, assim como pessoas que têm bastante ansiedade e sofrem com depressão também devem fazer uso desses alimentos. Sobre os embutidos em relação à saúde. Os embutidos devem ser evitados, tá, Miriam? Então nunca mais eu vou poder comer uma linguiça, nunca mais eu vou poder comer uma salsicha. Não, gente, não é isso, né? Mesmo porque eu falo assim, reeducação alimentar é você ter o prazer de sentar à mesa com sua família e comer aquilo que você tem vontade. Então, mas se você comia 3 vezes na semana linguiça, você vai comer uma vez por semana ou a cada 10 dias, né? Mas ainda a linguiça, ela tem mais a carne suína. Agora, assim, o problema mesmo tá no citrato do salame, né? Que além de todos os corantes, conservantes, sódio que tem no salame, na mortadela, na salsicha, que é uma mistura de carnes ali. Então, eu acredito que a salsicha, o salame, ainda esteja em pior do que a linguiça em si própria. Porém, se faz uso constante desses alimentos, procurar dar uma espaçada maior, tá? A cada 10 dias ou a cada 15 dias, ninguém vai também prejudicar a sua saúde por causa desses alimentos, né? São alimentos que dá para serem substituídos. Existem alimentos que reduzem a vontade de comer doce? Sim. Até eu estou num grupo de desafio e eu dei essas dicas. Então, o que dá para você fazer, né? Uma dica que eu dou, 1 hora mais ou menos antes de você almoçar ou jantar, você tomar água espremida com limão, tá? E consumir verduras amargas na refeição. Então, agrião, chicória, rúcula, tá? Isso daí vai
vai ajudar bastante a você não sentir aquela vontade de consumir doce logo após a refeição. E tem algumas dicas também que dá para você estar dando uma contornada aí no consumo de doces, que é consumir um abacate amassado com cacau, uma banana amassada com cacau. São algumas estratégias que você pode estar utilizando. Bater a banana congelada com morango, com manga, fazer um sorvete aí caseiro, né? Agora nem tanto, que está frio, mas no verão é uma ótima opção. Então tem algumas estratégias aí que vai ajudar você a tirar aquela vontade de consumir o doce e substituir por outros alimentos. Depois eu posso estar passando algumas alternativas para vocês. Dor na nuca por causa da pressão alta, sim. Pode ser decorrente a isso, sim, Miriam. Então, você tem que estar avaliando aí a sua pressão. Isso. O café, na verdade, Heloísa, ele tem bastante antioxidante, né? E ele tem bastante cafeína. Então, o ideal é tomá-lo longe das principais refeições, sim, para não interferir na absorção de nutrientes. Vou aproveitar também a sua pergunta e já linkar, não sei quanto tempo a gente tem ainda, tá? Mas é tanta coisa para falar. Assim como a vitamina C, se você consumir uma fruta ácida, rica em vitamina C após o almoço ou após o jantar, vai ajudar a absorver o ferro ingerido na refeição. Então, vamos supor, você almoçou, jantou e vai chupar uma mexerica, vai comer uma fatia de abacaxi, vai chupar uma laranja, vai comer um kiwi, vai comer um morango. Essas frutas cítricas, ricas em vitamina C, ajudam a absorver o ferro ingerido na refeição. Porém, nunca consumir alimentos ricos em cálcio logo após as principais refeições. Vamos supor, eu acabei de almoçar, eu vou tomar um iogurte de sobremesa. Não, porque assim como a vitamina C ajuda a absorver o ferro ingerido na refeição, o cálcio quela. Então, o cálcio prejudica a absorção da vitamina, do ferro ingerido na refeição. Então, os leites e os derivados do leite é importante que seja consumido no lanchinho da manhã, no lanche da tarde, no café da manhã e na ceia, nunca próximo das principais refeições. Tá. A Maria Odete Batista está perguntando quais alimentos devemos evitar durante a crise de gota. Então, as carnes vermelhas, no caso, os feijões, né? O ideal seria consumir mais o caldo, não a casca. Nada de pimenta. Esses são os alimentos que devem ser evitados, tá? Então, carne vermelha e os feijões em si, principalmente as cascas. Tá, isso mesmo, Raquel. Quem tem hipo e hipertiroidismo não pode consumir o adoçante sucralose. Então, se você consome, deixa de consumir, porque ele aumenta o bócio, tá? Então, parte para a estévia, que é a melhor opção aí. Estévia, xilitol ou eritritol. Legal, legal, legal. Tamires, tem mais na sua lista aí? Porque também eu não quero pegar todo o tempo. Mais alguém tem pergunta? A Vanessa está fazendo um excelente trabalho, a gente está adorando, o pessoal está gostando bastante aqui, mas ela também tem os compromissos, né? Então, assim, acho que mais uns 5 minutos, tá bom, Vanessa, para você? Ou pode ser? Por mim, tudo bem, pastor. Então tá, porque
Eu noto que você gosta de dar essas informações, você estava fazendo com todo prazer, Gosto, então é gosto. gostoso, sabe? Nossa, é muito legal isso, né? Eu acho Aqui, que quando a gente tem informações, né, a gente não pode deixar essas informações só para a gente, né? Então, quanto uhum, mais informações eu puder passar para as pessoas terem uma alimentação adequada e melhor, porque, como dizia o filósofo Hipócrates, faça do seu alimento o seu medicamento, né? Então, é isso uhum. que eu concordo e é isso que eu procuro levar o máximo de informação para as pessoas. Aham, então Ótima ótimo. pergunta também da Edileia. Não, o chá de ervas naturais não tem cafeína, né? Então, pessoas que têm ansiedade e depressão também, eu indico o chá de ervas, né? Então, camomila, erva cidreira, hortelã, mulungu, que muitas pessoas não conhecem, mas é excelente para ansiedade, para pessoas que têm insônia, o chá de mulungu, tá? Então, pode abusar dos chás de ervas, sim, que ela não tem cafeína. Os que têm cafeína é o chá mate, o chá branco, o chá preto, né? Então, e o café em si mesmo, né? Então, cappuccino, no caso, vai ter, né? O achocolatado vai ter cafeína. Tá. O excesso de pimenta, a pimenta vermelha, ela é termogênica, né? E o que são alimentos termogênicos? Eles aceleram o nosso metabolismo para queima de gordura. Então, a pimenta vermelha é termogênico, o gengibre é termogênico, é, a canela, o café é termogênico, porém, pessoas que têm pressão alta, não é indicado que faça uso de alimentos termogênicos, porque assim como ele acelera, né, o nosso metabolismo para queima de gordura, ele vai acelerar o batimento cardíaco, tá? Então fica a dica aí. E canela também não é indicado para gestantes, porque ele é abortivo também, tá? Então, fica essa dica aí que eu acho que é muito importante. Como eu falo, não é receita de bolo, né? O que é bom para mim não é bom para minha tia, para minha prima, para minha vizinha. Então, a gente tem que avaliar bem o que a gente está colocando no nosso organismo, tá? Eu acho que o pastor está querendo encerrar. Por mim, eu ia mais meia hora, uma hora falando, então dá para a gente marcar outra, com certeza. Queria Tá. agradecer novamente o Verdade, convite. vamos marcar mais vezes. Ô, Vanessa, eu Vamos. só. Ó, você falou antes, né, que talvez para você, porque você já é uma profissional da área, seja bem tranquilo. Mas quando você fala em reeducação alimentar, o que que nós deveríamos entender sobre isso? Aí, Tá. né, já estão fazendo outras perguntas aqui, ó. Aí, vai lá. Então, reeducação Ô, Vanessa, alimentar. ó, deixa eu só falar aqui, ó. Alguém falou assim, ó, Tá, Nutri simpatíssima. E é verdade, viu, Vanessa? Obrigado pela sua obrigada. simpatia. Parabéns, Eu tá? que agradeço. Depois eu vou conseguir enxergar todos os comentários, tá? Que eu quero responder Sim. depois. Vai conseguir enxergar todos os comentários. Você vai Ah, conseguir até perfeito. ver a live depois novamente. Ah, legal. Então, reeducação alimentar seria consumir todos os grupos alimentares que eu falei, os carboidratos, as proteínas, as gorduras boas, as vitaminas, os minerais, os antioxidantes e as fibras. Isso seria uma reeducação alimentar. Não restringir nenhum grupo alimentar, principalmente os macronutrientes, né? Que nem essas dietas, low carb, ou não vou consumir mais carboidrato, ou eu vou consumir o mínimo possível de carboidrato, ou eu só vou consumir proteína, ou eu só vou comer gordura, né? Então, isso seria uma dieta radical, isso não é reeducação alimentar.
Reeducação alimentar seria consumir todos os grupos alimentares de maneira adequada. Ela perguntou da pimenta, mas eu acabei falando outras coisas dos alimentos termogênicos. A pimenta é irritante gástrico, então a pessoa que tem gastrite, tem algumas patologias, deve evitar o consumo de pimenta ou consumir com moderação, tá? Então, é bom ter cautela aí no uso da pimenta. Então, não é porque ela é termogênica que você vai sair consumindo um monte de pimenta. Esofagite é bom banana com canela. A esofagite, algumas pessoas podem sentir um pouco de queimação com a banana, tá? Então, por isso que é bom, geralmente, consumir ela no intervalo das refeições, meio que longe das principais refeições, porque às vezes você já está com aquele alimento que não fez digestão adequadamente, e dependendo, algumas pessoas sentem dificuldade de digestão com a banana, tá? Então, comer e observar também, tá? Com relação à banana, a banana prata tem um pouco menos de carboidrato, tá? Mas, assim, pode consumir a prata ou a nanica, tá? Sendo uma nanica pequena, não tem problema algum. Uma coisa que eu não mencionei, que eu acho também de extrema importância, eu falei do consumo da água, que é importante, porém, jamais a gente deve ingerir líquido com as refeições, tá? Porque ele atrapalha a digestão dos alimentos. Então, se você não consegue comer sem consumir nada de líquido, então consome o mínimo possível e de água, tá? Então, refrigerante nem pensar, né? Porque só traz malefício para a saúde, né? Corante, conservante, sódio. Suco natural é uma ótima opção, mas de 40 a 50 minutos após as refeições ou no lanchinho. Banana é bom para cãibra, sim, porque ele é rico em potássio, tá? Então, é verdade isso, não é mito, não. Quem tem muito ferro no sangue faz... Sangue como faz? Daí teria que ver o porquê que tá esse aumento de ferro no sangue, né? Precisaria avaliar outros parâmetros, tá, Miriam? Mas geralmente a pessoa tem mais deficiência do que excesso. É isso aí, pessoal. Outra Pode coisa falar, também Vanessa. que eu queria comentar, além do abacaxi ser legal, né? Por que vocês acham que o abacaxi é servido nas churrascarias logo após, né? Serviu todas as carnes na churrascaria e daí eles passam com o espeto de abacaxi. Por que vocês acham que é porque é legal ou tem algum motivo aí deles servirem o abacaxi logo após o churrasco? Boa pergunta, viu, Vanessa? Boa. E tem canela em cima ainda, né? Não, mas tem um motivo sim, né? Assim como eu falei que as frutas cítricas ajudam na absorção do ferro ingerido, o abacaxi ele tem uma enzima chamada bromelina. E o que essa enzima faz no nosso organismo? Ela ajuda a digerir os alimentos. Então, por isso que depois de um churrasco, a maioria das churrascarias ou serve o abacaxi com canela ou abacaxi com hortelã, para ajudar a digerir essa carne consumida na refeição, tá? Então, o abacaxi é uma ótima sobremesa. Tem uma pergunta que aí eu não sei se é uma simpatia ou é uma pergunta, mas salsicha com limão, dona Raquel? Não sei se é isso mesmo. Salsinha, salsinha. Tá. Pessoal, eu até fiz uma brincadeira esses dias que acho que vai responder a pergunta da dona Raquel. Dona Raquel, estão falando muito em consumir água com limão em jejum que emagrece, né? A água com limão vai emagrecer se a senhora tiver um pé plantado a 20 quilômetros de distância da casa
e daí a senhora for até o pé para colher o limão, voltar para casa e daí toma água com limão. Gente, água com limão não ajuda a emagrecer, tá? A salsinha é diurético, é anti-inflamatória, tá? O limão, ele é ótimo para várias coisas, né? Ele é rico em vitamina C, então ele vai ajudar na imunidade, é excelente antioxidante, porém, ele não ajuda a emagrecer, né? A água com limão vai ser bom para hidratar o organismo, para eliminar as toxinas do nosso organismo, para o nosso sistema imunológico, mas não vai fazer você emagrecer. O que vai fazer você emagrecer vai ser você ter uma atividade física constante e consumir mais do que você gasta, tá? Gastar mais do que você consome. Então, por isso que o ideal é uma alimentação saudável aliada com atividade física. Se você consumir mais do que você gasta, vai ser armazenado em forma de gordura corporal, tá? Isso, a canela é bom porque é termogênico, é anti-inflamatório também, tá? Então, a canela é bem legal. E, geralmente, você fazer um chá de gengibre com canela, excelente termogênico aí. Eu indico bastante também para os meus pacientes, antes deles fazerem atividade física, claro, se ele não é hipertenso, não é cardíaco, né? Então, café, chá branco, chá verde, gengibre com canela, para evitar o consumo dos termogênicos industrializados. Faz tanto tempo que não vou numa churrascaria que nem lembro do abacaxi. Boa ali, ó. Faz mesmo, muito tempo. Eu também. Isso aí, gente. Isso aí, gente. Aqui não surgiu mais nenhuma pergunta por enquanto. Vai, Tamires, fale. Vai, Tamires. Fala aí, tá? Não, eu ia perguntar se tinha mais pergunta mesmo, porque tá tão bom ouvir. Nossa, eu tô adorando também, muito bom. Temos que marcar uma outra live. Vamos marcar pastor? outra. O pessoal gostou bastante. Vamos marcar. Super aceito o convite. Então tá, beleza, vamos marcar sim. Pessoal, então assim, ó, eu agradeço a todos que fizeram perguntas. Ô Vanessa, se você quiser depois, eu não sei como que a gente faz, colocar nos comentários ali, se alguém quiser entrar em contato com você depois, né? Aí você pode entrar lá na live mesmo e colocar os comentários, tá bom? Aí o pessoal, né, procura você no Face e tal. Eu já vou ser um que vou procurar, porque eu gostei Tem muitas das receitas lá. Então, vai ser muito, muito legal. E o pessoal gostou bastante, né? A Vanessa sempre posta receita, né, Vanessa? Isso, eu sempre dou receitinhas lá no meu Instagram, no Face. As receitinhas. Legal. Acompanha lá nas redes sociais, @NutriVanessaVick. Eu vou colocar aqui, como é que é, Vanessa? Eu vou colocar nos comentários aqui, pessoal. O Instagram é @NutriVanessaVick. NutriVanessaVick. Vick com CHI, né? CHI, isso. Vamos ver se foi ali. Beleza, então. Isso, gente, mesmo. Então vamos fazer uma oração. O pessoal tudo gostou bastante, né? Vamos pedir que Deus continue te abençoando, te dando uma mente clara, simpatia, que você já tem de sobra aí, né? Pelo que o pessoal colocou aqui. Então, que Deus continue te abençoando e que você possa abençoar muitas pessoas também com o seu conhecimento, o seu talento e a sua simpatia. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento. Obrigado porque tudo vem das tuas mãos. Obrigado pela vida da Vanessa, pela vida do Samuel, pela vida dos meninos. Obrigado pela amizade. Obrigado pelo compartilhar dela, desse conhecimento para abençoar a nossa vida. Ó Pai, esteja com cada um. Obrigado pela presença de cada um que veio e colocou sua pergunta. Que o Senhor esteja ajudando, ó Pai, a aplicar essas dicas no dia a dia, para que possa melhorar a qualidade de vida, Senhor. Obrigado pelo seu cuidado com a nossa vida até esse momento.
Abençoa cada um que possa ter uma noite tranquila. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Gente, muito obrigado.